Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o pentatlo moderno masculino, prova individual, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, indicando os favoritos dos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Essa prova do pentatlo moderno ingressou no programa olímpico em 1912, nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Desde então vem sendo disputado, e a Suécia é o país com o maior número de vitórias, com um total de 9 vitórias na prova. Entretanto, os russos, das últimas 5 edições olímpicas, a Rússia obteve 4 vitórias, e os ex-soviéticos apresentam um total, portanto, de 6 medalhas de ouro. Em 2017, o campeonato mundial teve a vitória do sul-coreano, o Jin Hwa-jung, que conquistou a medalha de ouro com 1.400 pontos, 7 à frente do húngaro Robert Kasa, e o lituano Justinas Kinderis ficou na terceira colocação com 1.382 pontos. A Alemanha, com Marvin Felidolk, ficou em quarto lugar, o Egito, com Eslam Hamad, na quinta posição, outro britânico, Joseph Chung, ficou em sexto lugar, outro egípcio, Ahmed Hamed, ficou na sétima posição, e o russo, Ilya Frolov, foi o oitavo colocado. Um asiático, 2 africanos e 5 europeus entre esses colocados, entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. Em 2018, a medalha de ouro do campeonato mundial ficou com o James Cook, do Reino Unido, de forma dramática, com 1.435 pontos, mesmo a pontuação do francês, o Valentin Prats, mas o Cook, pelo critério de desempate, acabou ficando com a medalha de ouro, e a medalha de bronze foi para o ucraniano Pavlo Timoshenko, que é simplesmente o medalhista de prata dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Jan Kuf, da República Tcheca, foi o quarto colocado, seguido pelo Ahmed Hamed, do Egito, pelo francês Valentin Belot, pelo mexicano Álvaro Sandoval e pelo chinês Linbin Zhang. Um representante do continente asiático, um do continente americano, um do continente africano e 5 do continente europeu, entre os 8 primeiros colocados nesse campeonato mundial. Do ranking da Copa do Mundo, os 10 primeiros colocados, um forte domínio da Coreia do Sul. O Young Tae-jung ficou em primeiro lugar, bem à frente do Ji-hoon Lee, também sul-coreano, e a terceira posição ficou com Pavlo Timoshenko, da Ucrânia. Foi seguido pelo irlandês, o Arthur Lanigan O'Keefe, pelo russo Kirill Belyakov, o húngaro Bence Demeter, o alemão Patrick Dog, o cazaque Pavel Ilyashenko, o Christopher Pat, da França, e o Gergely Regos, da Hungria. Apenas 2 representantes asiáticos entre os 10 primeiros, aliás 3, com o cazaque e o Ilyashenko, 3 representantes asiáticos e 7 europeus entre os 10 primeiros colocados nesse ranking da Copa do Mundo. Pelo ranking mundial, a liderança do sul-coreano Young Tae-jung, à frente do francês Valentin Prats, e o irlandês Arthur Lanigan O'Keefe na terceira colocação. O ucraniano Pavlo Timoshenko foi o quarto colocado, seguido do bielorrusso Ilya Palaskov, o francês Valentin Belot, o alemão Patrick Dog, o outro francês, o Christophe Pater, o húngaro Bence Demeter e o Joseph Chung, do Reino Unido, fechando a lista dos 10 primeiros colocados desse ranking mundial. Nada menos do que 9 europeus e apenas um asiático entre os 10 primeiros colocados. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória do francês, o Valentin Belot, conquistou a medalha de ouro, 15 pontos à frente do britânico Joseph Chung, e o sul-coreano Young Tae-jung e outro sul-coreano Ji-hoon Lee ficaram respectivamente com a medalha de bronze e a quarta posição. O húngaro Robert Kasa ficou em quinto lugar, seguido pelo medalhista olímpico, medalhista de prata dos Jogos do Rio de Janeiro, Pavlo Timoshenko, da Ucrânia, Ilya Palaskov, da Bielorrússia, em sétimo lugar, e o Eslam Hamad, do Egito, na oitava colocação. Um total de 5 europeus entre os 8 primeiros colocados nesse campeonato mundial, 2 asiáticos e 1 africano. O ranking da Copa do Mundo teve a liderança do Joseph Chung, do Reino Unido, seguido do Jan Kuf, da República Tcheca, e do Ahmed Elgendi, do Egito. O Egito com uma equipe muito forte. A Alemanha, com Marvin Felidolk,
ficou em quarto lugar, seguida pelo francês Valentin Prades, outro britânico, James Cook, o russo Alexander Lifanov, o outro alemão, Patrick Dog, o Thomas Tullis, também do Reino Unido, e o outro alemão, Christian Zielenkens, também ficando na 10ª posição nesse ranking da Copa do Mundo. 3 alemães e 3 britânicos entre os 10 primeiros do mundo. Realmente um forte domínio desses dois países. E nada menos do que 9 europeus e um africano entre os 10 primeiros do mundo. O ranking mundial, liderança do Joseph Chung, do Reino Unido, seguido pelo Valentin Prades, da França, e o Marvin Falidog, da Alemanha. Quarto lugar, outro francês, Valentin Belot, o ucraniano Pavlo Timoshenko em quinto lugar, Patrick Dog, da Alemanha, na 6ª colocação, James Cook, do Reino Unido, em 7º lugar, o chileno Esteban Bustos, surpreendendo e ficando com o 8º lugar, o Ahmed El-Jendi, do Egito, na 9ª posição, e o sul-coreano Young Tae-jun, na 10ª colocação. Uma forte presença dos europeus, né, da 1º ao 7º lugar, só deu a Europa nesse ranking mundial, e depois o continente americano com o Chile, o continente africano com Ahmed El-Jendi, e o continente coreano com o Young Tae-jun, aliás, o continente asiático com o coreano Young Tae-jun, fechando a lista dos 10 primeiros colocados do ranking mundial. Em 2020, o ranking mundial teve a liderança do Joseph Chung, do Reino Unido, seguido pelo Jin Hong Lee, da Coreia do Sul, e o Valentin Prades, da França. O alemão Marvin Dog, na 4ª colocação, Pavlo Timoshenko, da Ucrânia, em 5º lugar, seguido pelo britânico James Cook, o francês Valentin Belot, o chileno Esteban Bustos, outro competidor da Ásia, o chinês, o Xu Huan Li, e o Young Tae-jun, da Coreia do Sul. Fechou esse ranking mundial, que foi um ranking colocado até 9 de fevereiro, já que a eclosão dos problemas relacionados com a Covid acabaram atrapalhando essa temporada de 2020 no esporte mundial. Até aquele momento, 3 representantes do continente asiático, 6 do continente europeu e 1 do continente americano entre os primeiros no ranking mundial. Em 2021, a atual temporada, tivemos aí 3 etapas de Copa do Mundo. A etapa húngara, uma surpreendente vitória do letão, o Pavel Svikovs, à frente do Ahmed Hamed, do Egito, e o Patrick Dog, da Alemanha. Na primeira etapa búlgara, o sul-coreano Young Tae-jun derrotou o Robert Kassa, da Hungria, e também ficou à frente do Ilya Palaskov, da Bielorrússia. E na segunda etapa búlgara, o Joseph Chung, do Reino Unido, ficou com a medalha de ouro à frente do Ilya Palaskov, da Bielorrússia, e o Robert Kassa, da Hungria, na 3ª posição. Eles foram os únicos, né, o Kassa e o Palaskov, foram os únicos competidores com 2 pódios nessas 3 etapas de Copa do Mundo. O ranking olímpico de 2021, até o momento, liderança do Young Tae-jun, da Coreia do Sul, seguido pelo Joseph Chung, do Reino Unido, Ilya Palaskov, da Bielorrússia, o chinês, o Shuai Lu, em 4º lugar, Valentin Prades, da França, 5º lugar, Adam Rossi, da Hungria, os alemães Patrick Dog e Marvin Falidog, em 7º e 8º lugares, o guatemalteco Charles Fernandes, em 9º lugar, e o húngaro Robert Kassa, fechando a lista dos 10 primeiros do ranking olímpico de 2021. Curiosa ausência de qualquer russo entre os 10 primeiros colocados. E lembrando que a Rússia venceu 4 das 5 últimas edições dos Jogos Olímpicos. O resumo geral, os Jogos de 2016 tiveram a vitória do russo Alexander Lezum, à frente do Pavlo Timoshenko, da Ucrânia, que ficou com a medalha de prata, e o Ismael Hernandes, do México, foi o medalhista de bronze. Nos campeonatos mundiais, entretanto, tivemos vários atletas dividindo o pódio e, curiosamente, nenhum atleta repetiu medalha nos campeonatos mundiais. O Jin Hwa-jung, da Coreia do Sul, venceu o campeonato de 2017, à frente do húngaro Robert Kassa e do lituano Justinas Kinderis. Em 2018, James Cook, do Reino Unido, foi campeão, à frente do Valentin Prades, da França, e do Pavlo Timoshenko, da Ucrânia. E em 2019, vitória do francês Valentin Belot, à frente do Joseph Chung, do Reino Unido, e o Young Tae-jun, da Coreia do Sul, ficando na 3ª posição. França, Reino Unido e Coreia do Sul, cada um
conquistando 2 medalhas nesses campeonatos mundiais. Entretanto, com competidores diferentes. Então, as 9 medalhas dos campeonatos mundiais foram divididas entre 9 atletas e de 6 países diferentes. Nos rankings de Copa do Mundo, a liderança dos sul-coreanos em 2018, com Yoon Tae-jung e Jae-hoon Lee em primeiro e segundo lugar, à frente do ucraniano Pavlo Timoshenko. No ranking de Copa do Mundo, Joseph Chung, em 2019, à frente do Jan Kuf da República Tcheca e o Ahmed Elgendi do Egito. E os rankings mundiais, o Yoon Tae-jung da Coreia do Sul, campeão à frente do Valentin Prats da França e do Arthur O'Keefe da Irlanda. E de 2019, o ranking mundial, Joseph Chung do Reino Unido. Uma grande temporada ele teve em 2019, à frente do Valentin Prats da França e do Marvin Doug da Alemanha. Valentin Prats aparecendo 2 vezes nos rankings mundiais 2018 e 2019. A lista de favoritos, candidatos à medalha de ouro: Valentin Belot da França, o Joseph Chung do Reino Unido, os sul-coreanos Jae-hoon Lee e Yoon Tae-jung, James Cook do Reino Unido e também Valentin Prats da França, todos eles candidatos à medalha de ouro. Lutando por pódio, o ucraniano Pavlo Timoshenko, que já foi medalhista olímpico, o Robert Kassa da Hungria, o Marvin Doug da Alemanha, Jan Kuf da República Tcheca, outro sul-coreano, Jin Hwa-jung, o Justinas Kinderis da Lituânia e o Ilya Palaskov da Bielorrússia. E aí uma série de competidores que pintam como zebras, mas eventualmente poderão até conquistar medalha. Temos o Esteban Bustos do Chile, o Xu Huanli da China, e Shuai Lu também da China, Ahmed Hamed do Egito, Patrick Doug da Alemanha, o Arthur O'Keefe da Irlanda, o Alexander Lifanov da Rússia, o Bence Demeter da Hungria, Christopher Pat da França, Kirill Belyakov da Rússia, o mexicano Álvaro Sandoval, lembrando que o México conquistou uma medalha de bronze no Rio de Janeiro, o Lin Binzhang da China, o egípcio Eslam Hamad, o letão Pavel Svekovs e o guatemalteco Charles Fernandes são aí os candidatos as zebras, que poderão surpreender. E o top 5, o Joseph Chung do Reino Unido, parece ser o atleta com melhor produção dentro desse ciclo olímpico, 6º lugar no Mundial em 2017, 10º em 2018 no ranking mundial, em 2019 uma grande temporada, prata no Mundial, campeão da Copa do Mundo e líder do ranking mundial. Realmente um grande destaque esse britânico Joseph Chung. O francês, o Valentin Belot, 6º no Mundial em 2018 e também no ranking mundial, e em 2019 uma rápida evolução, foi campeão mundial e também obteve o 4º lugar no ranking mundial. O sul-coreano Yoon Tae-jung, campeão da Copa do Mundo em 2018 e líder do ranking mundial, em 2019 chegou ao pódio do campeonato mundial com a medalha de bronze, entretanto ficou apenas em 10º lugar no ranking mundial. Outro francês, o Valentin Prats, prata no Mundial em 2018, 2º no ranking mundial. Em 2019 ficou em 5º lugar na Copa do Mundo e 2º lugar no ranking mundial mais uma vez. E o britânico James Cook, campeão mundial em 2018, 6º na Copa do Mundo em 2019 e 7º no ranking mundial. Pelo visto, o pentatlo moderno não ostenta um atleta hegemônico, é um esporte muito complexo, 5 modalidades completamente distintas são disputadas e realmente talvez fosse o esporte com o atleta mais completo de todos os Jogos Olímpicos. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até um próximo vídeo.